a sua Bíblia. A palavra de Deus diz, Colossenses capítulo 1, versículo 10: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O Senhor nos abençoe nessa simples palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Por gentileza, ocupe o seu lugar. Eu já falei o texto, já li para você. Amém? Graças a Deus. Há um grande desejo no coração de Deus para todos nós, homens, mulheres, jovens, crianças, todos nós, que todos nós nos tornemos filhos semelhantes ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Sabendo disso, o apóstolo Paulo, junto com Timóteo, estavam orando por Colossenses, pelos colossenses, melhor dizendo, para que todos pudessem viver de modo digno, não é, do Senhor, para o inteiro agrado, como eu li o texto para você, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo escreve a carta aos Colossenses por dois motivos. O primeiro era combater os falsos ensinos em Colossos, que estavam suplantando a centralidade e supremacia de Jesus Cristo na criação e na revelação da igreja ali naquele local. A segunda era ressaltar a verdadeira natureza da nova vida em Cristo e a sua exigência para os crentes, como também para todos nós que caminhamos, entregamos a nossa vida a Cristo e agora nós temos uma grande transformação de vida. Saímos das trevas, saímos do pecado, saímos de nossas práticas mundanas e agora nós fazemos parte, como servos do Senhor, e todos nós que estamos aqui precisamos ser semelhantes a Jesus, a caminhar conforme a vontade dele. Então, isto aconteceu porque a igreja alimentava uma preocupação com a religiosidade e a cerimônia dos ritos judaicos naquela época, que foi ali Paulo, na sesse caminhada, na sua implantação de igreja, não é? Em todos os momentos, essa igreja, esse momento, era quando os cristãos estavam ali precisando sim ter um choque de realidade, precisava ter ali uma realidade e um acompanhar melhor do que é ser semelhante a Jesus. Os cristãos de Colossenses eram muitos vulneráveis às crenças místicas e superstições de todos os tipos. Ao escrever a carta, Paulo procura combater essa insegurança. Ele os apresenta a superioridade do sacrifício através da fé e da soberania de Jesus. Ele é, portanto, suficiente e satisfatório na nossa intimidade com Deus. Então Paulo está apresentando, mostrando que há uma grande necessidade de todos os colossos ali, os colossenses, eles tivessem essa certeza a quem eles estavam servindo, a quem eles precisavam adorar de uma certa maneira, sem ter nenhum medo. Desde terça-feira eu tenho
dedicado um tempo da minha vida a melhorar como servo de Deus. Quem precisa melhorar como servo de Deus, levanta a mão. Todos nós. Tive uma semana entre gabinetes e visitas, só com um eu fiquei 3 horas. E uma das frases, nenhuma desses meus gabinetes, foi que a pessoa falou para mim: preciso colocar Deus no meu relacionamento. É a base até um pouco da minha mensagem. Isso me preocupou um pouco, porque todos nós que estamos aqui sabemos que temos necessidades de melhorar como cristãos, como servos de Deus, como cooperadores de Cristo, como pessoas que foram colocadas aqui para pregar o Evangelho bom, perfeito e agradável, que liberta, que cura, que restaura, que faz a grande diferença. Mas como para todos nós que caminhamos com Cristo, que declaramos que Ele é o nosso Deus, que cantamos louvores, entoamos louvores ao Senhor, às vezes estamos de uma maneira, desculpa falar assim para você, pior do que o mundo, porque o mundo, ele não conhece ao Senhor com tanta intimidade ou conhecimento como todos nós temos. O mundo tem uma necessidade de conhecer, e a igreja, ela é o exemplo colocado aqui na terra para que as pessoas realmente conheçam quem é Cristo. Por que eu falo isso? Que há uma necessidade. Agora em maio eu completo 10 anos como pastor, não é? Dia 16 de maio. No início da minha caminhada como pastor, é todo aquele momento do novo, não é? Caramba, consegui alcançar algo de Deus para a minha vida. Hoje eu sou ministro do Evangelho. Na minha caminhada, até hoje eu tenho o quadro quando eu fui ordenado diácono nessa igreja. Está lá, está velho, mas está lá. Então a gente tem aquele impacto do novo, do bom. Nós começamos a desenvolver e a crescer ministerialmente. Começamos a conhecer e melhorar ministerialmente. Mas muitas vezes a nossa base, ela não está sólida para aguentar os tombos, as vulnerabilidades, os acontecimentos que o mundo muitas vezes nos leva a tomar tombos. E quem não estiver realmente preparado, e quem não estiver realmente seguro, não podemos declarar e dizer que estaremos semelhantes a Jesus Cristo. Paulo está falando para uma igreja que era uma igreja que caminhava, mas devido ao medo, as situações eram levados, não é, a acreditar em muitas coisas, como todos nós que estamos aqui, somos levados a nos apegar a tantas coisas que são oferecidas, sem menos, pelo menos, ter um olhar crítico ou ter um cuidado, não é? Hoje em dia são escritos muitos livros, bons e ruins também. Muitos livros são colocados, muitos louvores são colocados e que muitas vezes não passa nem transmite nada da presença do Espírito Santo. Isso só me leva a um caminho, a uma direção, que todos nós que estamos aqui só vamos conseguir ser semelhante a Jesus Cristo e andar com Deus se realmente nós estivermos focados na leitura e no conhecimento de Deus. Mas preste bem atenção, o conhecimento de Deus, o crescer espiritualmente sem base, não adianta de nada. Quero dizer para você nessa noite, Deus não quer de nenhum de nós sacrifício. Deus só quer uma coisa de todos nós, como Jesus Cristo foi: obediência, para poder alcançar realmente o que o Senhor quer para as nossas vidas. Então, a primeira coisa para sermos semelhantes a Jesus Cristo é: viva de modo digno do Senhor. Pastor, o que é que o Senhor quer falar com viver de modo digno ao Senhor? Efésios
capítulo 4, versículo 2 e 3 diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo do quê? Da paz. Se você e eu pudermos, precisamos ter paz com todos. Amém? Isso quer dizer que nós seremos o que? Semelhante. Essa palavra tem mais a ver com relacionamentos do que com eventos. E não tem nada a ver com construção faraônicas, com belos corais, com rituais complexos e com cultos sagrados muito bem elaborados, com ativismo ou com sensações e calafrios e etc. e várias outras coisas que nós estamos acompanhando e vendo o que está acontecendo. O nosso culto racional é quando você chega na presença de Deus e se entrega para o Senhor e tem realmente uma verdadeira questão e entrega para viver na presença de Deus. Porque viver na presença do Senhor, há uma grande necessidade de todos nós estarmos diante dele para adorar. Semelhante ao Senhor, ou viver como ele quer, é quando eu posso abrir o meu coração e viver como ele quer. Esse texto e esse título que eu coloquei aí, ele já marcou em outras situações a minha própria vida, porque eu precisava fazer, diante de tudo, uma escolha para como viver e suportar todas as coisas. A palavra nos ensina a cada dia a humildade e a mansidão, nos ensina a suportar os tombos da vida e tudo que vem sobre nós. Então é que eu e você precisamos olhar e ser semelhante a Cristo em todo e qualquer momento. A segunda coisa que precisamos para ser semelhante é se realmente eu consigo alcançar e obedecer o que o Senhor coloca para a minha vida. Cada dia o Senhor nos ensina que o grande sacrifício que eu preciso ter é olhar para o meu Deus, obedecer quando Ele falar ao meu coração o que Ele quer. Será que todos nós podemos alcançar o favor de Deus ou obedecer com total integridade? A palavra diz: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Se eu olho para o meu interior, se eu olho para a minha vida e consigo enxergar, quero dizer para você nessa noite que o sacrifício de Jesus foi suficiente. Deus não quer o nosso sacrifício, Ele quer a nossa obediência nele. Quando Ele falar, precisamos obedecer o que o Senhor coloca para mim e para você. Não é fácil, é tarefa difícil, há uma grande necessidade de nós. Eu tenho muita dificuldade de lidar com certas situações. Na minha caminhada de vida, essa coisa de perdão ou ódio que eu tinha dentro de mim, precisou que eu fosse curado espiritualmente, não é? Precisou que eu parasse e olhasse assim: eu preciso obedecer o que Deus fala. Eu preciso obedecer e não sacrificar a minha própria vida para ver a presença de Deus prevalecer. Todos nós temos momentos difíceis. Todos nós temos situações que nos levam muitas vezes a duvidar o que Deus pode fazer. E quando eu estava com esse casal, eu fiquei numa tristeza muito grande de ver a situação e olhar e dizer assim, e fazer a pergunta: por que vocês estão sacrificando a própria vida de vocês em vez de obedecer o que Deus manda? A palavra de Deus diz: como que se apresentarei ao Senhor e me inclinarei antes o Deus excelso?
Virei perante ele como holocausto, com bezerros de 1 ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros, não é? De azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o Senhor pode de ti, que pratiques a justiça, ame a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Obedecer é ter uma humildade, obedecer é reconhecer que você é falho, mas que você confia no poder soberano do Espírito Santo e você obedece e Deus faz a diferença na sua própria vida. A grande questão é isso. Por que isto? Porque o que agrada ao Senhor, temos que conhecer o que? A vontade de Deus. Temos que conhecer o que Ele quer que eu faça. Temos que olhar e ter a simplicidade de dizer assim: Pai, eu sou falho. Quem não falha aqui, levanta a mão. Quem falha aqui, levanta a mão. Todos nós. Todos nós. A terceira coisa que é de suma importância para todos nós que queremos ser semelhantes a Cristo, é que nós precisamos ter uma vida que agrade a Deus, frutificando em toda boa obra. Toda boa obra. Diz a palavra de Deus: nisto é glorificado o meu Pai, em quem deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. João 15, versículo 8. Frutos, na palavra, representa o quê? Vidas. E esse pedaço que eu coloquei aqui foi tirado de um texto que eu estava hoje lendo sobre essa mensagem sobre sermos semelhantes a Jesus. Eu tenho uma prática de quando eu vou preparar uma mensagem, ler praticamente a mesma coisa. E quando eu pego algumas mensagens para olhar, eu sempre faço um filtro do que realmente é fruto. Palavra representa vida, fruto representa vida em uma entrega. Crescer, frutificar, é olhar para você e dizer assim: eu preciso crescer espiritualmente e dar fruto, se a minha vida e o fruto que eu estou colocando está abençoando pessoas ou está amaldiçoando. Pelos frutos conhecereis a árvore. Pelas atitudes vai mostrar se você está frutificando para Cristo ou para o diabo. Porque tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Tudo aquilo que você colocar e não for pela vontade do Senhor, você vai colher. Se você está aqui e decide na sua vida caminhar com Cristo Jesus, você precisa se mostrar que o Pai que você serve, o Pai que você declara, que você quer ser semelhante, mostre a verdade quem você é, quem realmente te colocou na presença dEle, realmente o que você está fazendo. Jesus não espera de mim, de você, que nós venhamos a andar de qualquer maneira. Ele quer que nós venhamos dar frutos, mas que mostre que o teu caráter, que a tua capacidade é de olhar para Cristo Jesus e o milagre dele acontecer na sua própria vida, para que você cresça, para que você mostre que Jesus Cristo realmente está transformando a sua vida. A grande questão é que crescer no pleno conhecimento de Deus requer de nós uma total entrega, uma total dependência. Crescemos no conhecimento de Deus. Sobre Jesus, Paulo está dizendo: este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Queridos, crescimento não pode ser dentro da igreja inchaço, porque inchaço não é crescimento, é doença, precisa ser tratado. Hoje eu fui no médico mostrar o resultado lá dos meus exames, e o médico pegou e falou assim: colesterol, hein? Falei: doutor, não dá para ver aí não que 2017, 2000 ele deu uma equilibrada, mas ainda continua, tu está mal. Mal assim no sentido, né?
Tem gente que está com triglicerídeo lá nas alturas, colesterol. Na minha casa, os meus 2 filhos têm um colesterol mais alto que o meu. Eu não sei porquê. Eu com esse corpinho aqui, os meninos tudo magrinhos, mas tem um colesterol. Todos nós sofremos por alguma coisa. Mas, querido, o grande crescimento que nós precisamos ter é conhecer a Jesus e obedecer aquilo que Deus manda. Semana eu estava aqui, Deus me incomodou para ir visitar o nosso irmão Nilson. Fui todo preparado com discurso, com tudo que eu queria, achava que deveria. Quando eu cheguei naquele leito de hospital, Deus só pediu que eu cantasse louvor e orasse com o Nilson e mais nada. Foi um momento maravilhoso, porque ali eu vi um crescimento de uma unidade e um plantar de um fruto que agrada ao nosso Deus. E nós cantamos mais de 8 louvores e adoramos ao Senhor, e o diácono Nilson ali adorando e sentindo a presença do Espírito Santo. Não tem coisa melhor do que semelhante ao Senhor Jesus Cristo, quando você dá lugar à presença de Deus, à presença do Espírito Santo, e Ele transbordar na nossa própria vida. Estávamos ali adorando. Ontem eu estava aqui, tivemos um culto. Ontem nós estávamos num lugar ali, num culto de ação de graça. Presença de Deus maravilhosa, transbordando e abençoando vidas naquele lugar. Eram cristãos, eram católicos que estavam ali, mas estava sendo plantado um crescimento da presença do Espírito Santo do Senhor. A grande questão é que crescemos no pleno conhecimento. Mas se você cresce em conhecer, de ler a palavra e não tiver vida, cuidado. Não é vida, é inchaço. E você precisa o quê? Buscar. Eu preciso me fortalecer, eu preciso crescer, eu preciso transbordar dessa graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso ter a certeza e me fortalecer com todo o poder e segurança. A força, sabe de onde vem? Da glória daquele que está lá em cima, olhando para mim, olhando para você, dizendo assim: olha, eu posso alegrar você, eu posso transformar você, eu posso te amar, eu posso cuidar, eu posso trazer para você o grande diferencial do que é semelhante a mim. Só Ele pode, eu não posso, nenhum dos pastores pode, mas aquele pastor dos pastores que está lá em cima, que está olhando a minha vida, que está olhando a sua vida. Não se importe com injustiça, não se importe com quem se levantar contra você, não. A sua vida, a nossa vida está nas mãos do Senhor, e no tempo de Deus Ele vai trazer a alegria, Ele vai trazer a diferença. Com alegria, dando o quê? Graça ao Pai por tudo que você tem. A grande questão não é o tempo que você tem, nem o que você está fazendo de uma certa maneira. Porque Ele não quer sacrifício de tolo, Ele quer que você obedeça e Ele faça a diferença, Ele transforme, Ele cure, Ele liberte, Ele transforme o quê? Para o reino, para o crescimento da sua própria vida. Mas, para que transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, nós precisamos nos fortalecer no todo o poder, segundo o que? A força da glória de Deus, em toda a perseverança. Quem tem perseverado? Quem tem buscado essa certeza? Que perseverança eu e você precisamos? Porque em situações da nossa vida, nós, em vez de perseverarmos numa luta, o que nós fazemos? Desistimos. Preste bem atenção. Perseverar não é você brigar por alguma coisa, não é você brigar por uma posição. Perseverar não é você dizer assim: olha, eu vou perseverar, isso não. A perseverança que você precisa ter é em Cristo, é no Senhor, que pagou um alto preço por você, que colocou você numa posição não de cauda, mas de cabeça, para que todos vejam em você não um crescer que o mundo espera, mas um crescer que agrade ao Senhor Jesus Cristo. Talvez você esteja pensando assim: eu estou sendo injustiçado, eu estou passando por lutas, eu estou passando por tudo isso. Deus está assistindo a todos nós, mas Ele quer a minha posição, Ele quer a sua posição,
porque a nossa vitória não está aqui para mostrar para os homens ou para as pessoas, mas sim para mostrar para Deus, e no tempo certo, os seus verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, não na carne, não nos homens, porque quem confia em homem, deixa de confiar em Deus. Deixa de confiar em Deus. Então persevere na graça de Deus, no derramado do Espírito Santo. Persevere para estar mais próximo do conhecimento, e esse conhecimento que você vai crescendo, sabe, mostre você mais humilde, mais manso, mais compreensivo com as pessoas, mais compreensivo com todas as coisas, não é? Pensa, quanto mais você se aproxima de Deus, você vai ser uma mulher melhor. Nosso nem um amém. Quanto mais você se aproxima de Deus, você persevera para não dar um pescotapa no teu filho, mais o Senhor vai abençoar o seu filho. Criticar muitas coisas é fácil. Criticar uma pessoa, criticar um pastor, criticar um líder, criticar um irmão é muito fácil, mas vai lá ajudar, vai lá estender a mão, vai lá falar alguma coisa, aí que fica difícil, porque ninguém quer pagar o preço. Porque quer sacrificar algumas coisas, eu não abro mão. Obedeça quando o Espírito Santo falar com você, vai lá, fala do meu amor, fala do que eu já fiz na sua vida. Isso sim, Deus quer que você persevere. Vai lá, lê a minha palavra. Isso sim, Deus quer que você persevere. Vai lá no seu canto, na sua casa, ore, busque, sinta. Isso que Deus espera. Para ser semelhante a Jesus, precisamos permitir que Jesus nos liberte das trevas que porventura ainda permanecem em nós. Para quê? Para isso tem que haver dentro de nós uma coisa que é muito importante: arrependimento, mudança de atitudes. Que nessa noite, nesse lugar, você tenha mudanças de atitude. Confesse, senão não há redenção, não há pagamento, nem remissão, nem perdão dos nossos pecados. Arrepender-se das atitudes. Pastor, mas como me arrepender se quem está errado é fulano? Não cabe a você. Não cabe a você. A justiça não é de Deus, Ele é o juiz, Ele está vendo todas as coisas. Não cabe a você, como servo de Deus, como serva de Deus, ter nenhum tipo de atitude de reagir. Você só pode reagir falando com o Senhor, não é? Você lembra de Davi, quando chegou em Ziclag, que viu tudo lá, não tinha nenhum parente dele, dos seus também não tinha, tudo queimado, tudo destruído. O que é que Davi fez? Qual foi a reação de Davi? Consultar a Deus. Se era permissão do Senhor, ir até lá. O Senhor disse, vai lá. Orou, clamou, e Deus deu a resposta. Toda e qualquer atitude, minha e sua, precisa ter a confirmação do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas o quê? Todas as coisas, no céu, sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis, seja trono, seja soberania, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele. Eu e você estamos aqui, fomos criados por ele, para ele. Eu e você não podemos andar, precisamos caminhar na presença maravilhosa do Espírito Santo e sentir a cada dia que preciso mudar, que preciso ser transformado. Meus irmãos, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, clame mais na presença de Deus e menos na sua carne. Clame ao Senhor e busque mais um entendimento do que Deus espera de todos nós. A grande questão é, você pode crescer, você pode prosperar, você pode fazer muitas coisas, mas se você não tiver Deus guiando a sua vida, você vai dar um passo, você vai até chegar lá no topo, mas cuidado, permanecer no topo tem que estar muito na presença de Deus, porque se você não cuidar de viver na prática, no senhorio de Cristo, de fato, de se entregando, Ele quer dizer para você que você não vai conseguir, porque quem tem que estar lá no topo com você é o Senhor Jesus Cristo. Quem tem que estar lá na tua casa é o Senhor Jesus Cristo. Quem tem que estar no seu casamento é o Senhor Jesus Cristo. Quem tem que estar no teu filho é o Senhor Jesus Cristo. A grande questão é essa. Pede a Deus uma porta de emprego.
Pede a Deus algo. Não, Senhor, isso aí não, é muito pouco para mim. Eu estudei, eu fiz, eu mereço o melhor, sim. Mas o que você acha que é bom para você, talvez não seja o que Deus quer para você. Porque o que Deus quer para você é bom, é perfeito e nunca se acaba. Porque Ele é a fonte que me alimenta, é a fonte que te alimenta. Se você estiver com muito na presença de Deus, se você estiver com pouco, não importa. Ele está no controle e não vai faltar nada para você. Não vai faltar. Não vai faltar. E você precisa acreditar nisso. Se for fiel no pouco, no muito, ali eu estarei. Que muito é esse que você espera? Cresça, estude, trabalhe, desenvolva, venda Natura, ganhe dinheiro. Aí, propaganda Natura. É porque toda vez eu recebo uma bolsinha da Natura, que entrego para minha mulher, eu falei, Jesus. E eu perguntei à pessoa assim, eu tenho lá 3, 4 qualidades de creme lá. Eu falei, meu Deus do céu, eu só uso qual, pastor? O que eu pego da frente. Aí eu peço ao meu filho para passar creme no meu pé, pega aquele lá, minha mulher fala assim, não, esse é muito caro. Eu falei, o quê? Deu um adianto agora, né? Por quê? Se eu que pego todo dia lá e você me pede dinheiro para pagar, por que eu não posso passar esse aqui que é o melhor? Nós queremos o melhor, não é não? Queremos o melhor. A melhor comida, a melhor roupa, glória a Deus, aleluia. Você pode? E quando não tiver? Quando não tiver aquele óleo da Natura, hein? Que vai ter que comprar aquele babosa, hein? Lembra daquele? Hein? Aquele verdinho, hein? Meu Deus do céu, já falou aquela brilhantina. Lembra, pastor Marco Aurélio, que passava aquela brilhantina, por isso caiu, né? Tanto passar. Eu passo um no meu cabelo, mas tem uns que minha mulher compra assim, que eu falo assim, Jeová, cabra não assenta, né? Não assenta. Mas o grande problema é quando nós pegamos o gostinho pelas coisas boas, e Deus começa a falar assim, olha, eu vou mudar você, eu vou tirar você dessa direção, eu vou te levar para outra. Aí você fica desesperado. Aí você diz assim, será que Deus vai agir? Deus vai agir em todo momento. Se Deus te tirar daqui e levar para um outro estado, outro local, Ele vai ser o seu sustento, Ele vai ser o seu alimento, Ele vai sustentar você, Ele não vai deixar faltar nada para você. O índice de pessoas, empresários que morrem, tira a sua própria vida, é porque o empresário ele não está preparado para estar lá, voltar ao seu normal. Quando eu fui dono de farmácia, eu tive 2. Quando chegou um momento que eu tive que largar tudo, foi demais, foi muito difícil, meu Deus. E agora? Tem que voltar para o balcão. Aí quando entrava aquelas pessoas, olha, já era muito difícil. Não vou mentir para você não, já crente. Entrava aquelas pessoas, caramba, e aí Marcão, caramba, comprou outra farmácia? Não, estou trabalhando. Aí o semblante da pessoa mudava assim, opa. Aí com o tempo o Espírito Santo foi me enchendo, sabe o que foi? Quando eu passei a ser funcionário, eu ganhava mais do que como eu era dono. Porque quem é dono e não faz falcatrua, sabe como é que é isso? Tu é dono de alguma coisa, começa a fazer falcatrua, você acha que está se dando bem. Estou perseverando, oro, estou que nem os fariseus, sepulcro caiado, está dando tudo certo. Está não. Você está agradando o diabo, mas não está agradando a Deus. E teve um tempo que eu bati recordes de venda, ninguém vendia mais do que eu, danado para ver, não tinha melhor do que eu. Não é soberba não, irmãos, não é soberba não, porque eu lutava. Sabe por que eu lutava? Porque eu queria sustentar uma mulher, eu queria sustentar a minha casa, eu não queria ficar ali mendigando nada, eu precisava crescer. Mas eu orava todos os dias, pegava minha Bíblia ali e dizia assim, Senhor, me dá prosperidade naquela farmácia, eu que tenho que ganhar dinheiro. E era uma coisa maravilhosa. Só uma vez, eu orando a Deus, eu não queria o mal de ninguém não, mas eu trabalhava numa farmácia em Parque Fluminense, alguns mais idosos vão lembrar, né? Mais chegado na idade, igual o pastor Marco Aurélio, seu irmão Pedro aqui. E teve um pó químico da Petrobras, quem lembra disso? Lembra? Olha lá, sabia.
Pastor Marcos também lembra. Não foi? Lote 15, ó, tá vendo? Certinho. Eu trabalhava na farmácia perto de um posto. E veio o Pezão não, esqueci o nome dele, um vereador, e os peixes grandes lá da Petrobras. E eu dei o meu carro como garantia para o dono da farmácia que ia dar certo, porque o dono estava com medo. Só em um mês eu ganhei 12 mil reais, porque nós vendemos muito mesmo. Porque quem persevera com Cristo Jesus e não anda segundo o mundo, vai prosperar, vai crescer, vai alcançar. Agora, os pés e a caminhada era o quê? De caminhar e olhar para Cristo Jesus e deixar que Deus guiasse a minha vida. Porque as trevas nos fazem estar estranho para Deus. Eu quero dizer para você que os seus inimigos tentam todos os dias para você. Mas se você é semelhante a Jesus, se você tem uma essência de Cristo, não uma essência maligna, tudo o que Jesus fez por nós, tudo que Ele tem feito por nós é eficaz, não é errado, é verdadeiro. Ele vai nos abençoar. Nos momentos difíceis, nos momentos bons, Deus está no controle da minha e da sua vida. Confie, caminhe, segure-se em Cristo Jesus. Caminhe na certeza que Ele está fazendo. Dói, é difícil, porque caminhar com Cristo não é fácil. Precisa de uma entrega, precisa de um arrependimento, precisa de uma caminhada segura. Cuidado com o que você está vendo. Cuidado com o que você quer. Queira mais nessa noite ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo, e Ele faz a diferença para nos abençoar. A vida equilibrada de fé e de caminhar, nós podemos muitas vezes vacilar ou errar, mas o arrependimento faz de nós pessoas mais seguras em Cristo Jesus. Quando Davi pecou e errou, Davi foi a quem? Foi ao Senhor pedir perdão. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Quando você errar, quando você pecar, Gênesis 50, 24, aleluia, José, antes da sua morte, ele falou uma coisa para os seus, diz: olha, o Senhor visitará vocês, e os meus ossos aqui não ficarão. Ainda que você esteja seco, sequíssimo, Deus nessa noite levanta você desse vale de ossos secos para transformar a sua vida, para transformar você, para dizer para você assim: você é muito importante para mim. Pessoas, guarde isso no seu coração, pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes do que qualquer outra coisa. Deus, o Senhor, Ele não está numa igreja em paredes, ou microfones, ou instrumentos. Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você. Ele está aqui nessa noite para dizer para você: eu te amo. Se você entrou com o coração fechado, com a sua vida de uma maneira, o Espírito Santo do Senhor transforma, abençoa, volta e traz à existência coisas que se perderam. Seja nessa noite um homem, uma mulher que adora somente ao Senhor Jesus Cristo acima de qualquer coisa, e o Espírito Santo de Deus traz para você o grande diferencial do que é viver na presença preciosa do Espírito Santo. Abaixe a sua cabeça e fale com Deus nessa hora. Senhor, graça nós te damos e te pedimos, Espírito Santo, queremos ser semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Queremos andar de acordo com a vontade do Pai sobre as nossas vidas. Queremos viver, Espírito Santo, diante de Ti para te adorar, para bendizer o Teu nome, para falar ao profundo, Senhor, contigo. Então, Espírito Santo, que nesse lugar, que nessa hora, o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado, Pai. E nos ajuda, Senhor Jesus, a caminhar nessa graça maravilhosa que só o Senhor tem
para nos abençoar. Muda pessoas aqui nessa noite que talvez entrou aqui, ó Deus, fechado, com medo, bloqueado, pensativo, dizendo: como que eu posso andar ou ser semelhante a Cristo Jesus? O Senhor é poderoso para transformar vidas aqui. O Senhor é poderoso para que todos nós venhamos a reconhecer a nossa necessidade, Pai, de nos colocar na posição de servos do Senhor e ter vida, Senhor, permanente através da fé e na obediência do Senhor, para crescermos, Senhor Jesus, nesse momento. Se você está aqui nessa noite e precisa voltar a ser semelhante ao Senhor, ou andar como Ele quer que você ande, que nessa noite você se coloque de pé, para que o Espírito Santo transforme a sua vida nesse lugar. Se você nessa noite ouviu a voz de Deus e precisa que o milagre do Senhor venha sobre a sua vida, coloque-se de pé na presença de Deus, porque Ele vai transformar a sua vida. Temos uma pessoa de pé, temos duas pessoas de pé. O Espírito Santo de Deus é que convence. Não se prenda nessa noite a nada, mas fique de pé, porque o Senhor é aquele que levanta a igreja dele. A igreja dele é do Senhor, você é do Senhor Jesus Cristo. Ele quer você de pé. Levanta a tua cabeça, meu irmão, levanta a tua cabeça, minha irmã, porque o Espírito Santo do Senhor está aqui. Ele não quer você dessa maneira. Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você volte às práticas que Ele escolheu para você. Então Ele te cura. Então fique de pé, fique na presença de Deus. Talvez hoje seja o último dia, Jesus possa estar voltando. Não perca essa certeza no seu coração, que Jesus Cristo está aqui. Ele transforma a tua casa, Ele transforma a tua vida, Ele transforma o teu coração, Ele transforma os teus pensamentos. E você não pode estar preso, algemados, encarcerados. O Senhor já te libertou, Ele te transformou. Eu oro nessa noite, Senhor Jesus, pelos teus filhos que ficaram de pé, porque eles não estão de pé por causa de uma palavra, mas sim por causa do toque do teu Espírito Santo, para abençoar a vida deles. Eles estão de pé, Senhor Jesus, porque sente a presença do teu Espírito Santo, que está tocando, que está abençoando, que está transformando, que está fazendo a diferença. Em nome de Jesus, todos que ficaram de pé nessa noite, receba a cura do Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor transforme, que o Senhor liberte, que o Senhor restaure. Que essas pessoas saiam daqui, Senhor, transformadas, para estar diante de Ti, para viver as coisas que o Senhor tem preparado. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Quem está feliz, bata a palma ao Senhor com alegria. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor e a Ele toda a adoração. Para vocês que estão na internet, que Deus abençoe.